Meus irmãos, o Monte Horebe é onde o Senhor chamou Moisés. O Monte Horebe é onde a sarça pegou fogo. O Monte Horebe é onde Moisés bateu na rocha e da rocha saiu água. É no Monte Horebe que o Senhor entregou a lei nas mãos de Moisés para o povo de Israel. E é nesse mesmo Monte Horebe que Elias vai e se esconde dentro da caverna. O Senhor fala para ele, coma e beba, ele caminha 40 dias e 40 noites. Ao invés dele voltar, ele vai mais longe ainda. E ele entra na caverna. Meus queridos e minhas queridas irmãs e irmãos que estão vendo, hoje é um convite para aquietarmos o nosso coração diante de Deus. Às vezes a aflição, a angústia, alguma coisa toma nossa mente, toma o nosso ser, acelera o nosso coração e nós então perdemos a razão. E hoje nós estamos sendo convidados a acalmar, a respirar profundamente. Já fomos tratados durante o ano inteiro de 2025 pela palavra, fomos alimentados pela palavra, meditando, ouvindo, desfrutando. E agora nós estamos aqui. Nós entramos dentro da caverna, nos escondemos ou vamos sair da caverna? Este é o convite, este é o momento que nós estamos agora. Neste salmo que nós meditamos e abrimos este culto, o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Elias era um homem usado por Deus. Elias era um homem que Deus se servia dele. Ele orou e o céu fechou. Ele enfrentou profetas, enfrentou situações adversas. Ele viu fogo descendo do céu. Ele falava e as coisas aconteciam e cumpriam. Mas agora, Elias, o grande profeta, ele está cansado, ele está com medo, ele está confuso e ele está escondido numa caverna. Isso nos ensina, irmãos e irmãs, algo muito importante. O que o Senhor nos ensina através dessa mensagem? Que mesmo que vocês já viveram, nós já vivemos experiências extraordinárias diante de Deus. Já vimos milagres, já vimos algo que o Senhor já fez para nós, com sinais, milagres que quando nós contamos alguém nem acredita. Nós nos acostumamos a viver experiências profundas com Deus. Mesmo assim, podemos passar por momentos e atravessar momentos de silêncio na nossa vida. Momentos de nos fecharmos, momento de nos esgotarmos, momento de vazio interior. Entende isso? Às vezes nos sentimos perto de um monte de gente, perto de um monte de pessoas, mas aquele vazio interior está nos corroendo por dentro. Hoje, pelo reavivamento desta palavra, ela não começa no auge da sua força. Não começa no auge da sua força do conhecimento do seu braço. O reavivamento não começa quando você está forte diante de Deus, mas sim na sua fraqueza. O reavivamento espiritual começa dentro do teu coração, quando você tem um coração quebrantado, quando você reconhece a sua fragilidade diante de Deus. A caverna significa proteção, mas também significa isolamento, significa fuga. Quantas vezes vocês fugiram? Quantas vezes vocês fogem das situações? Eu mesmo já fugi, eu mesmo me isolei. A caverna também simboliza refúgio, mas também angústia. Às vezes nós achamos que estamos refugiados, mas na verdade estamos angustiados. Achamos que estamos na proteção, mas a gente está se isolando. Veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo. Vocês viram sinais, vocês veem sinais. Já aconteceu milagres na tua vida. Acontecem milagres. Mas e esse vazio no teu coração? Por que então esse isolamento? Por que essa luta interior como aconteceu com Elias?
Elias estava num combate interno, não tinha ninguém com uma espada apontada para ele, não tinha ninguém querendo surrá-lo naquele momento, não tinha ninguém querendo prendê-lo, mas ele estava numa luta interior, uma luta intensa, e Deus estava preparando ele para uma grande missão, mas ele não sabia. Ele achava que descer fogo do céu era o suficiente, ver milagres era o suficiente, orar e o sol parar, orar e as coisas acontecerem. Esse é o grande profeta Elias, vendo tudo isso. Aqui no versículo 9, o Senhor chega e diz essas palavras, essa voz chega para ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Percebe que a pergunta é, o que é que você está fazendo aqui? É nesse lugar, na caverna, escondido? Por que você está aqui? Eu te dei comida, te dei água, por que você está se escondendo? Por que você está entrando dentro de você mesmo e se escondendo? Deus faz uma pergunta que ele mesmo já sabe a resposta. Deus já sabe a resposta. Não é a acusação que o Senhor está fazendo. É um convite à consciência. Percebem isso? Um convite é para tirar do piloto automático, é para tirar da inconsciência, é para sair do consciente 2 e ir para o consciente 8. Será que nós estamos inconsciente vivendo nesta vida, nesta terra? Estamos no piloto automático? Estamos dormindo? Estamos cochilando? O que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo conosco? Por que é que nós estamos vivendo assim na terra? Será que se chegasse alguém aqui e dissesse, negue o Senhor, senão você vai morrer? Se chegasse aí na tua casa, negue o Senhor, senão você vai morrer. Você e a sua família. Você resistiria como a igreja primitiva resistiu? Deus não pergunta para humilhar. Deus pergunta para trazer o coração à luz da palavra, à luz da mensagem. O Senhor tem uma mensagem para Elias aqui ao final. Então ele está preparando a mensagem. Mas antes, Elias precisa sair da caverna. E a ordem foi essa, saia de dentro da caverna e vá para a frente do monte. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. Ele continuou dentro da caverna. Onde estamos espiritualmente hoje? Aonde você está espiritualmente hoje? Em que situação, em que posição você está espiritualmente hoje? O que nos trouxe até esta caverna interior? Por que nós estamos aí? Versículo 11 e 12. Elias queria ver o extraordinário. Ele estava acostumado a ver milagres. Sabe aquelas frases? Se o Senhor não aparecer para mim hoje, eu desisto. Se o Senhor não fizer aquilo para mim, eu vou embora. Se o Senhor não fizer aquilo outro, eu nunca mais volto aqui. Se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não fizer aquilo. Elias estava mal acostumado. Elias estava acostumado a ver fogo descer do céu. Elias estava acostumado a ver o sol parar. Ele estava acostumado a ver Deus no extraordinário. Ele estava acostumado a ver Deus, a se relacionar com Deus através dos milagres. E somente através dos milagres. E o Senhor então aparece para ele de uma forma silenciosa. Antes do Senhor aparecer para ele, vem o vento forte. Depois vem o terremoto. O Senhor não está no vento. O Senhor não estava no terremoto. E veio o fogo, o Senhor não estava no fogo. Tudo isso o Senhor já tinha feito na história de Elias. Terremoto, vento forte e fogo. Já tinha aparecido isso, então isso não mais chamava a atenção dele. Ele continuava na caverna. E você pensa, o que é que precisa aparecer mais na sua vida? O que é mais que tem que acontecer para você então dizer, é o Senhor na minha vida? O Senhor ainda continua falando comigo, o Senhor continua na minha casa, o Senhor continua na minha vida, o Senhor continua dentro da minha alma. O que é que precisa acontecer? Você já viu então muitos milagres, muitas palavras inspiradas, muitas palavras que falaram com você, muitas palavras que cumpriram na sua vida.
Mas por que então esse sentimento agora? Por que que você fica buscando mais? E mais palavra, e mais sinais, e mais vento, e mais terremoto, e mais fogo, e mais línguas, e mais milagres? Por que que você continua buscando os sinais? O texto está claro. O Senhor não estava neles. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Para você que está me ouvindo, nem todos os milagres que aconteceram foram o Senhor. Nem todos os sinais que aconteceram na sua vida, as palavras pregadas, foram o Senhor. Nem todo o vento o Senhor está. Nem todo o terremoto é o Senhor que está. Nem todo o fogo é o Senhor que está. Entende isso? Enquanto vocês olham para os sinais, para os milagres, o maior milagre aconteceu na cruz. O maior milagre aconteceu na cruz, quando Jesus disse: Pai, perdoa eles. Você já recebeu o perdão na sua vida? Você já recebeu o perdão na sua alma? O maior milagre é você ter cometido a pior coisa do mundo e Jesus dizer para o Pai: perdoa ele, perdoa ela. Ela não sabe o que faz, Pai. Ele não sabe o que faz. Nem tudo que é forte é Deus. Nem tudo que é impressionante vem do céu. Nem todo barulho é manifestação divina. Nem todo milagre veio de Deus. Você quer continuar ouvindo Deus? Você quer continuar tendo uma vida com Deus? Quer continuar andando com Deus? Deus pode agir no extraordinário. Pode sim. Já agiu na minha vida, agiu também na vida de vocês, tem agido na vida de vocês. Mas Ele está limitado a isso? Deus está limitado a agir somente nos milagres? Deus está limitado a agir somente nos sinais extraordinários? No fogo que desce, no terremoto, na pessoa que é liberta do câncer, na pessoa que sai da UTI, na criança que sai da UTI, da pessoa que é ressuscitada? É só aí então que Deus atua? Sabe onde Deus atua que ninguém vê? No teu coração, no teu coração. Glória a Deus, aleluia. No versículo 12 está escrito aqui que aparece uma voz mansa e suave. Algumas traduções bíblicas diz um sussurro tranquilo. Uma voz calma, um silêncio que fala. Você está disposto a continuar ouvindo Deus? Ou espera somente sinais e milagres? Você só serve a Deus por vista, então? Você só serve a Deus se tiver milagres na tua vida visíveis? Deus fala onde o coração está disposto a ouvir. A pergunta é: o seu coração está disposto a ouvir a voz de Deus? O reavivamento não começa com gritos, com falar em outras línguas, não começa com saltos sapateados, com palmas. O reavivamento começa dentro da caverna, no coração daquele que está com o coração pronto, aberto, para ouvir e sentir a palavra de Deus no coração. Começa na escuta. A fé é um dom de Deus e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra não é essa que eu estou dizendo, ouvir a palavra que é Cristo Jesus. Você tem ouvido sobre Cristo Jesus? Então receba fé no teu coração. Todo reavivamento não começa com barulhos, e sim começa com ouvindo Deus. O problema não é que Deus parou de falar com o ser humano. Não é isso, não aconteceu isso, não está acontecendo isso. O problema é que nós aprendemos a viver só no barulho. Nós aprendemos a viver carregados e sobrecarregados de barulhos, de mensagens no WhatsApp, Instagram e tantas outras coisas. Nós nos acostumamos a cheios de barulhos.
E o Senhor está esperando você aquietar a sua mente, aquietar o teu coração, para Ele falar direto no seu coração. É uma voz que só você sabe que é Ele que está falando. Não tem engano nenhum. Você tem a certeza, você tem a convicção que é a voz de Deus falando com a tua alma. No versículo 13, quando Elias ouve, ele sai da caverna. O texto diz, não quando ele vê o barulho, quando ele vê o fogo, quando ele vê o terremoto, mas é quando ele ouve. Você está ouvindo a palavra de Deus no teu coração? Ele saiu, ouvindo Elias, e envolveu o rosto com a sua capa. E então ele saiu da caverna. Qual foi a ordem que Deus deu? Elias, eu vou passar pelo Monte Horebe. E olha que Deus já tinha passado. A sarça já tinha pegado fogo, a rocha já tinha sido tocada e saiu água, a rocha é Cristo. A lei, a dignidade de um povo foi dada nesse monte. E quando diz o monte do Senhor, o monte de Deus, o Monte Horebe, eu vou passar pelo monte, é porque ele ia passar. O que Elias fez? Ficou dentro da caverna. Mas quando tudo ficou silencioso e ele ouviu, não mais é visível, ouviu a voz de Deus, então ele sai, ele coloca a capa, tampa o rosto, porque ele sabe que agora ele está diante da presença de Deus. Aleluia, aleluia. A voz de Deus não oprime, a voz de Deus não assusta, a voz de Deus não violenta. A voz de Deus não faz mal aos nossos ouvidos, aos nossos corações. A voz de Deus não engana, não faz promessas falsas, promessas vazias, promessas que não se cumprem. A voz de Deus acalma, a voz de Deus acolhe, a voz de Deus abraça, a voz de Deus reforça, a voz de Deus diz, esse é meu filho, essa é minha filha amada em quem tenho prazer. Esse é meu filho, em quem eu tenho alegria. A voz de Deus atrai e não expulsa. A voz de Deus atrai. O que é que está te atraindo? Barulhos ou silêncio de Deus? Barulhos ou você está ouvindo a voz de Deus? Que por esta palavra, por esta mensagem, você que está me ouvindo aí, vocês que estão me ouvindo aqui, que você seja atraído pela palavra de Deus, que você possa ouvir aquele verbo que se fez carne, falando dentro da tua alma, falando dentro de você e pulsando dentro de você, e você percebendo que Jesus Cristo está com você. Seja atraído pela palavra de Deus, Jesus, Cristo, apenas Cristo, Jesus, o Cristo, seja atraído por ele. Foi levantada uma serpente, e todos aqueles que olhassem para a serpente era curado no deserto. Foi levantado Jesus na cruz, e todos que olham para Cristo e vê você lá, era o seu lugar, era o meu lugar, você é curado, você é curada, porque ele levou as nossas enfermidades. Onde a voz de Deus é ouvida, a alma sai da caverna. Elias estava dentro da caverna, ele estava na proteção? Não. Ele estava no isolamento, ele estava no refúgio? Não. Ele estava na angústia, ele estava deprimido. E ele sai então agora com o rosto coberto, dizendo que, olha só, eu estou diante de Deus agora. Meu irmão, olha que crise Elias estava. Olha que crise entre a caverna e fora da caverna. A porta da caverna. Que crise lá dentro, o seu mundo interior. Uma crise, medo, culpa, angústias, incerteza do futuro. E do lado de fora, o mundo exterior, um chamado. É um chamado da parte de Deus. Elias, eu vou passar pelo Horebe, eu vou passar diante de você. Saia para fora. Ele não saiu nos sinais que ele viu, mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele saiu. Meu irmão, minha irmã,
Queridos e queridas, saiam para fora agora, deixe a sua alma sair para fora, saia dessa caverna de angústia, saia desta caverna da culpa, saia desta caverna do medo. O Senhor hoje está querendo te dar coragem, certeza, confiança, fé, firmeza, passos firmes, tudo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, continuando aqui no verso 13, nós paramos. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que é que você está fazendo aqui, Elias? De novo o assunto volta. Elias estava com medo, angustiado, triste. O Senhor pergunta: o que é que você está fazendo aqui? É porque lá o povo de Israel mataram os profetas, derrubaram os seus altares, fizeram isso, fizeram aquilo, e estão agora tentando me matar. Ele entrou na caverna com essa situação. O Senhor falou: saia da caverna, eu vou passar diante de você. Vento forte, terremoto, fogo. Ele não sai da caverna. Uma voz mansa e suave. Ele sai da caverna. Deus pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Meus irmãos, minhas irmãs, o que é que vocês estão fazendo aqui na vida, nessa existência? O que é que você está fazendo aqui nesta comunidade? O que é que você está fazendo na sua casa, na sua família, na sua igreja? O que é que você está fazendo aqui? Não aqui nesse ambiente físico. O que é que você está fazendo aqui na terra, aqui e agora? A pergunta é essa: o que é que você está fazendo aqui? Mudou a resposta dele? Olha só como que é o ser humano. O grande profeta mudou a resposta, Senhor, eu vi fogo, terremoto, tempestade, e agora, Senhor, ouvi a sua voz mansa, agora eu vou sair, porque agora... Não, ele disse as mesmas coisas. Olha como que nós somos. Depois de ouvir a voz de Deus, depois de acalmar o coração, depois de entender o que Deus está conosco, de novo, ele volta e diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, eu tenho sido um homem de Deus, eu tenho sido uma serva de Deus, eu tenho cumprido as regras, eu tenho feito tudo certinho, como a igreja manda eu fazer, como a dignidade, a ética, a honra manda eu fazer, eu faço tudo certinho. Eu tenho sido digno e zeloso, ó Deus dos exércitos. Os israelitas, a culpa é deles, eles rejeitaram a tua aliança, eles despedaçaram os teus altares, eles mataram os teus profetas à espada, eu sou o único que sobrou, agora eu também estou procurando tirar a minha vida. Opa, mudou? De novo, não muda nada. Deus aparece para você, Deus fala com você, Deus faz e fala, não aparece, não muda nada? Muda o ano de 25 para 26, não muda nada, o discurso é o mesmo? Mas você quer resultados diferentes? Você quer obter resultados diferentes? Isso é insanidade. Querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, repetindo as falhas, repetindo os erros, repetindo as críticas, as murmurações. E então o Senhor lhe disse: volte pelo teu caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei de Arã, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Perceba como agora o assunto mudou. Ele foi se escondendo, ele foi para a caverna, o Senhor aparece: o que você está fazendo aqui, Elias? Por que você acha que eu te gerei? Por que você acha que eu te coloquei no mundo? Por que você acha que você está vivo? Por que você acha que não morreu? Por que você acha que os profetas que você combateu, você ganhou dos 400? Por que você acha que o sol parou, a terra parou? Por que você acha que eu venci? Por que você acha que eu fiz tudo isso? Era para você? Era para você, porque, nossa, que importante que Elias era. A pergunta é para nós aqui agora, é para você aí agora. Por que Deus faz os milagres na sua vida? Porque eu sou importante. Por que Deus faz os milagres para você? Porque Jesus morreu na cruz por mim. Por quê? Porque você precisa servir a Deus.
Servir a Deus não é ir na igreja. Servir a Deus é amar o próximo, é perdoar o próximo, é ir atrás do próximo. Não é cochilar, não é dormir, é acordar, é fazer. É fazer. É isso que Deus está fazendo com Elias. Saia desse sono, dessa depressão, saia do piloto automático. Você tem muito o que fazer ainda. Os irmãos já viveram experiências. As irmãs já viveram experiências, tenho certeza. Milagres. Quantos milagres? Eu vi milagres diante dos meus olhos. Contemplei milagres. Se eu pudesse dizer assim, por analogia ou por parábola, vi fogo e terremoto, vi tempestade também. Mas hoje eu estou na caverna. Hoje eu quero ver mais milagres, mais barulhos. Não, eu quero ouvir aquela voz silenciosa, mansa no meu coração. Você que está me vendo e ouvindo, provavelmente você já serviu a Deus, trabalhou, já se envolveu, já se entregou, mas hoje você se sente cansado, cansada, confuso, confusa ou distante. Deus não está te chamando para fazer mais e mais e mais. Não é isso, entende? Não é isso. Então se eu for para a igreja, se eu for para a comunidade, então eu vou ter que fazer mais e mais. Deus não está chamando para isso. Não é sobre isso. Deus está chamando para ouvi-lo de novo. É para ouvir Ele de novo. Vocês estão entendendo a mensagem? Vocês estão entendendo essa palavra? Vocês estão entendendo que não é fazer, fazer, fazer? É para parar de fazer, é para parar de falar e é para ouvir Deus no seu coração? O reavivamento começa a partir do momento que você ouve a palavra de Deus. Não é barulhento, não é forçado, não é emoção manipulada, emocionalismo. Não é o pregador que levanta como se fosse um narrador de um rodeio. Mas sim a voz suave e mansa que entra pelos teus ouvidos, passa pela tua mente, desce no teu coração e você sente de novo aquela vida pulsando, a vida eterna pulsando dentro de você. É um reavivamento silencioso no coração. Meu irmão, minha irmã, Deus não te rejeitou. Deus não te rejeitou. Ele te chama para perto dele novamente. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para Cristo. Você vai ouvir e ver Jesus dizendo: Pai, perdoa ela, perdoa ele. Ele não sabe o que faz. Nós não sabemos o que fazemos. E o Pai está sempre pronto para nos perdoar. Não porque a gente quer pecar mais. Não porque a gente sabe que a gente vai pecar, Ele vai perdoar. Mas é porque Ele conhece o nosso coração, o coração arrependido. Ele conhece o coração que é quebrantado. Ele conhece o coração humilde. Mesmo cansado. Mesmo cansada. Mesmo querendo desistir de tudo. Mesmo querendo parar com tudo. Mesmo encerrando tudo, mesmo pedindo a morte, mesmo querendo entregar tudo, mesmo assim Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de mim, Deus não desiste de nós, Deus não desistiu de vocês, Deus não está desistindo de vocês, porque aquela voz na cruz diz: Pai, não era para ele estar: ai Pai, que dor, eu não aguento mais, eu estou sentindo a morte, Pai, não aguento mais. O que ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Glória a Deus, Pai. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos ficar em pé? Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor.